Vamos deixar nossa mente ser iluminada pela luz de Deus, a palavra. Olha o que está escrito aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas, no plural, tá? A doutrinas de demônios. Paulo está aqui dando uma orientação a Timóteo em relação à apostasia que haverá. O Espírito de Deus, ele já tinha ali dado esse entendimento, revelado isso, que muitos iam apostatar da fé, porque Deus, ele nos avisa para a gente não ir para o erro. Vai para o erro quem quer, se perde da direção dele, quem não dá ouvido à palavra dele. Porque Deus, ele não força o homem a estar andando na direção dele, mas ele convida o homem a andar na direção dele. E ele está sempre nos orientando para a gente não tropeçar, não desviar, entendeu como é? E não perder a direção dele. Então Deus, ele está advertindo Paulo sobre essa situação que ainda ia acontecer. Isso aqui aconteceu lá no século 3, no final do século 2. Isso aconteceu. Mas isso aqui é para hoje ainda também está acontecendo. Os últimos dias que Paulo fala aqui, eles já começaram a partir desse momento dos apóstolos. Aqui já é os últimos dias e até hoje nós ainda estamos vivendo esses últimos dias. Observem o que diz Paulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas. Observação que está no plural, não é doutrina, é doutrinas de demônios. A causa pela qual, nesses últimos tempos, muitos vão apostatar da fé, é por esse motivo. Porque não vão estar prudentes sendo guiados na palavra, na doutrina de Cristo, na direção de Deus. Vão dar ouvido a espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? São aqueles que influenciam os homens a formular doutrinas, que são doutrinas de demônios, que levam o povo a apostatar-se, a desviar-se da fé pela doutrina de Cristo. A doutrina da salvação é uma só. Agora, as doutrinas de demônios são muitas para tirar o povo da verdadeira doutrina, que é o caminho, a direção para a vida com Deus. Está entendendo isso? Então o apóstolo Paulo, ele vai advertir a Timóteo, orientar Timóteo. Aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer isso. E olha uma coisa, observe uma coisa aqui que está revelado na palavra. Essa doutrina de demônios vai ser pregada por homens hipócritas. O texto vai dizer, homens hipócritas que vivem a hipocrisia, falam mentira, com a mente deles cauterizada, não é? Apartados da verdade, aí começa a colocar um bocado de regra, de meta, proibir casamento, ordenança de abstência das coisas, não pode comer isso, não pode aquilo, porque eles vão criar um princípio de vida com Deus, que não é o que Cristo orientou. Se você ler esse capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, você vai ver Timóteo advertindo aqui sobre a apostasia. Muitos iriam apostatar da fé. O que é apostatar? Se afastar, abandonar, negar a fé, é apostatar da fé. Mas eu não nego a fé dizendo, eu não quero mais Jesus. Eu não nego a fé assim. Eu nego a fé quando eu saio da doutrina de Cristo. Tem muita gente que acha, porque está ali glorificando a Deus, dizendo eu sou de Deus, Deus é grande, Ele é lindo. Não é isso que leva você a estar em Deus, é estar na doutrina. Estão glorificando a Deus fora da doutrina, estão
reprovados da fé, porque apostataram, desviaram da fé. A fé é a direção de Deus que você tem que crer e seguir nela. Não é a fé na crença de dogmas, de objeto, de culto, de vida religiosa. A fé em Deus é a fé na direção de Deus, na palavra dele, naquilo que o Evangelho nos mostra. Essa é a fé por onde somos salvos se crer no Evangelho. Foi o que disse Jesus, Marcos 16, 15. Então Paulo vai orientar aqui os irmãos, para que Timóteo advertir os irmãos, para que Timóteo estivesse prudente. Paulo vai advertir sobre a apostasia. A apostasia da fé é o homem sair do entendimento, da direção, da doutrina, do Evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer que nos últimos tempos que já estamos vivendo, muitos vão apostatar da fé. Por quê? Porque vão seguir a direção de homens que estão sendo influenciados por espíritos enganadores, não pelo Espírito Santo. Porque quem está guiado com o Espírito Santo não traz doutrina, não cria regra, norma, que desfaz do princípio do Evangelho, que tira o povo do alvo que é Cristo. Quem cria essas doutrinas que vai de encontro ao Evangelho não está dentro da influência, da direção do Espírito Santo. Então é isso que as pessoas têm que entender, compreender. Nós temos que estar atentos à causa da apostasia, à causa do desvio da fé, à causa do homem ser reprovado por Deus, à causa do homem perder a direção com Deus. É por falta de prudência, por não examinar as Escrituras, a doutrina. Por isso que Paulo, dentro desse contexto aqui, no capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina, para tu não vir apostatar da fé também, seguindo doutrina de demônios por homens enganadores. Tu tem que ter a tua vida com prudência, cuidando na tua direção, na doutrina. Não é nas doutrinas que são criadas. É na doutrina de Cristo. Só há uma doutrina, que a igreja tem que estar firmada nela e guiada por ela. É a doutrina de Cristo. Agora preste atenção num detalhe. Paulo vai dizer que muitos apostatarão da fé. Só pode apostatar da fé quem está na fé. É ilógico. É ilógico alguém perder a salvação se não estava na salvação. Só se perde salvação quem está na salvação. Só se afasta de Deus quem estava em comunhão com Deus. Só se perde do caminho para Deus quem está no caminho com Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. Adão perdeu a vida perfeita com Deus porque ele estava nessa vida. Então, presta atenção nisso. O cristão que já está reconciliado com Deus, na promessa da salvação, andando com Deus por meio de Cristo, estando em Deus, estando em Cristo, se o cristão não vigiar, ele sai desse caminho da salvação, ele sai da comunhão com Deus, ele se perde da direção de Deus, ele volta à condenação dentro da escravidão e da mentira de Satanás. Cuidado! Porque Paulo vai dizer que muitos nos últimos tempos apostatarão da fé. E qual é o motivo da apostasia? De se desviar, de abandonar a fé? Vou dizer a você o que Paulo disse aqui a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz, é o Espírito Santo. Paulo faz questão de observar isso. Paulo estava falando pela revelação do Espírito Santo. E Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses últimos tempos já estamos vivendo, irmãos. Esses últimos tempos começou a partir dali, dos apóstolos.
Esses últimos tempos os últimos tempos para se dar o arrebatamento da igreja, do povo de Deus. É o tempo que está findando da igreja na terra, pessoas que estão em Cristo. E Paulo vai dizer que nesses últimos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvido, ou seja, vão tirar o ouvido da verdade do Evangelho, da doutrina de Cristo, e vão dar ouvido ao quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o motivo pelo qual as pessoas que estão em Cristo vão apostatar dele. Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, que estão usando esses homens fraudulentos, falsificadores da palavra, criando um bocado de inovação, inspirado por Satanás, dizendo que é de Deus, trazendo para vocês doutrina de demônios. Esse é o motivo porque muitos vão abandonar, desviar, se perder, ser reprovado da fé. Esse é o motivo. E essa apostasia que Paulo falou que ia acontecer nesses últimos tempos, já aconteceu e está acontecendo. No período dos apóstolos, o início da grande apostasia se deu, sabe quando? O início dessa apostasia se deu, sabe quando? No final do século II para o século III. Quando muito cristão abandonou a fé em Cristo e se filiou ao sistema católico romano, como igreja de Deus, como obra de Deus, como lugar do povo servir a Deus, dentro dessa mentira que até hoje estão. Não só no sistema católico romano, mas em todos os outros sistemas religiosos. Evangélico, mormon, budista, espírita e todos os sistemas religiosos. Mas é muito. Por isso que às vezes eu me enrolo aqui, porque é muito. É budismo, é espiritismo, é candomblé, é islamismo, é tanta religião no mundo, sem contar as muitas denominações no meio religioso evangélico. São centenas. Eu posso dizer até dezenas de milhares. O início da grande apostasia se deu lá no final do século II para o século III, quando muito cristão começaram a se deixar influenciar pelo paganismo de Roma, aonde Constantino se declarou convertido a Cristo. Mentira! Ele centralizou o evangelho dentro da Igreja Católica. Ele misturou o evangelho com um bocado de heresia do sistema católico romano. Ele colocou na mente do povo que agora a Igreja Católica era a Igreja de Cristo, a verdadeira. E o povo só poderia servir a Cristo se estivesse submisso aos líderes das igrejas, dentro das igrejas. Você está entendendo isso? Aí houve uma grande apostasia. Muitos apostataram da fé, aderindo ao sistema religioso católico romano. Mas os verdadeiros cristãos se manteram fiéis a Cristo e permaneceram na doutrina de Cristo e não se deixaram ser subjugados por um sistema religioso como se fosse de Deus. A apostasia é desviar da doutrina. A apostasia é desviar da fidelidade a Cristo pela doutrina dele. Ninguém é fiel a Cristo se não guardar e praticar a palavra dele. Jesus disse: do que adianta vocês dizer Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se vocês querem serem meus discípulos, vocês têm que guardar a minha palavra. Verdadeiramente vocês serão meus discípulos. João 8,31. Foi o que Jesus disse. A apostasia até hoje está aí. O povo se perdeu da fé cristã, vivendo dentro da religião cristã, dentro do movimento do cristianismo. O povo tudo se afastaram da fé. A apostasia da fé, dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas de mormons, dentro das igrejas de qualquer religião. O povo apostatado da fé, afastado, reprovado da fé. A apostasia é abandonar a fé. E só pode abandonar a fé, deixar a fé, quem um dia estava na fé.
Vocês estão entendendo? Então hoje, o cristão verdadeiro tem que ter cuidado para não apostatar da fé e ele pensar que está em Deus. Esse é o maior engano de Satanás aqui na mente do ser humano. Faz o ser humano indo para o inferno e ele pensando que está indo para o céu. Olha aí. O maior engano de Satanás é na mente do homem. Faz o homem pensar que está servindo a Deus, glorificando e servindo a Satanás. Faz o homem pensar que está seguindo a Cristo, seguindo o diabo. Esse é o maior engano de Satanás. É por isso que você tem que ser prudente. Conheça a verdade. Tenha o conhecimento da verdade, que é a luz de Deus, para iluminar o teu entendimento por onde tu tem que ser guiado. Essa verdade é Cristo. Essa luz é Cristo. Esteja firmado em Cristo para não apostatar da fé. Por isso que Jesus vai dizer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é se manter na fé. Pode vir qualquer movimento aí, vento de doutrina. Pode levantar qualquer profeta revelando, trazendo visão. Pode abrir centenas de igrejas, dizendo que é casa de Deus. Pode se levantar dezenas de profetas, dizendo que Deus está usando. Pode se criar um bocado de movimento, dizendo que é por onde você é salvo. Guardar sábado, dar dízimo, ser batizado. Pode se levantar o inferno. Mas eu vou me manter perseverando na fé para não me apostatar dela. Pode os demônios querer me tirar da fé. Não podem me tirar da fé. Só posso sair da fé se eu quiser abandonar a fé. Se eu não for prudente. Se eu não me manter fiel. Aí eu me abandono. Mas enquanto eu decidir permanecer fiel a Cristo, estando guiado por Ele, olhando para Ele, seguindo a Ele, nem Satanás, nem demônios, nem os ministros de Satanás, criando nenhum conceito que diz que é de Deus, vai me tirar da presença de Deus. Só eu é quem posso sair, se eu quiser. Satanás não tem poder de me tirar da presença de Deus. Ele trabalha para que eu saia, querendo me enganar, querendo perverter a verdade do Evangelho, querendo me ludibriar, colocando outro meio, outra norma, levantando homens com palavras bonitas para pregar coisas bonitas. Se eu me deixar levar, eu me desvio da fé. Eu tenho que estar com a minha visão, a minha vida, a minha prioridade, buscando o conhecimento de Cristo, firmado em Cristo, alicerçado em Cristo, para que eu esteja de pé, permanecendo firme, constante e abundante, combatendo o bom combate da fé, para alcançar a coroa da vida. E Jesus vai dizer que aquele que edifica a sua casa na rocha é o homem prudente. É aquele que ouve e pratica a sua palavra. O que eu ouço para dirigir minha vida é a palavra de Cristo. O que eu pratico na minha vida como regra de fé e prática da minha vida com Deus é a palavra de Cristo. Não é o que prega os homens nas igrejas, nas religiões. Não é o que os filósofos dizem que é a verdade. Não é o que prega os profetas que diz que Deus está revelando e usando. A minha regra de fé e prática, meu alicerce de minha vida com Deus, eu dependo, para a minha vida com Deus ser verdadeira e estar firmada nele, eu dependo de estar me guardando nele na palavra, de estar me edificando nele na palavra, de estar alicerçado nele pela palavra. Eu dependo de ter o conhecimento daqui, para andar neste mundo aqui, guiado por essa luz. Eu não dependo dali, daqui, de acolá. Eu não dependo do fulano, do ciclano ou do beltrano. Eu não dependo de fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Eu não dependo das minhas virtudes, das minhas qualidades, das minhas boas obras. Eu dependo de Cristo e me colocar na dependência dele, guiado por ele, instruído por ele, submetendo-se a ele, me negando, me renunciando, para poder seguir o meu Senhor e guardar o que ele me ensinou e estar firme nisso, perseverando até o fim, para ser salvo. Muitos que estavam na fé apostataram da fé porque não foram prudentes na fé. Por isso que Paulo vai dizer, se vocês não tiverem no Evangelho, vocês não podem se salvar. Se vocês não forem prudentes em guardar a doutrina de Cristo, vocês não podem se salvar. Você está pensando que salvação é porque você está aí dentro desse ambiente religioso, vivendo essa prática da formalidade religiosa, cumprindo o sacrifício e a devoção religiosa. Você está pensando que a segurança, a verdadeira salvação está por esse meio, você está perdido. Você está perdido.
Salvação é por Cristo, em Cristo, aquele que persevera até o fim. Porque eu posso estar em Cristo agora e não ir até o fim, me desviar. A porta está aberta, o caminho foi colocado, por onde o homem encontra a salvação. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Você tem que entrar nessa porta e passar a andar por esse caminho apertado e ir até o fim para ser salvo. Você já está na salvação, mas você ainda não alcançou a salvação. Você só vai alcançar essa salvação no final. É o que diz a palavra de Deus, tá? O que eu prego aqui é o que a palavra me autoriza. Dá uma lidinha lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que Pedro vai dizer. Alcançando o fim da nossa fé, o quê? A salvação de quê? Da nossa alma. Alcançando no final da fé. Eu tenho que andar nessa fé até o final e ter que ser prudente para não me desviar da fé. Eu posso me desviar da fé e me perder da direção de Cristo. Eu posso estar com a minha mente cauterizada, pregando, vivendo a mentira, pregando a mentira, achando que eu estou na verdade, como muitos estão aí. Mas eu vou para aqui, para ser iluminado o meu entendimento. Eu volto para aqui, eu recorro aqui. Quando eu estou na dúvida, eu venho me recorrer aqui. Eu não vou buscar pastor, nem padre, nem papa. Não vou buscar estar dentro da igreja ouvindo o profeta para me direcionar a Deus. Eu vou para aqui. Eu vou examinar, como Jesus disse. Errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Mas quando eu examino as Escrituras, tenho conhecimento do poder de Deus, eu não erro. Eu quero andar consciente, firme, convicto, com certeza, com a minha vida em Deus, pela palavra, pela direção de Cristo. Tem muitos que estão perdidos, tendo uma fé, uma confiança, uma convicção, uma certeza de segurança, de salvação, que é vã, porque não estão em Cristo, não estão na doutrina, já apostataram da fé há muito tempo. Tenha cuidado, seja prudente. Você e eu, todos nós que estamos em Cristo, nós temos que entender a necessidade de buscar o conhecimento de Cristo, aprender de Cristo. Não é uma questão de opção, não é uma questão de eu ir para o culto hoje ou não ir. Eu não preciso de culto, eu não preciso de trabalho de igreja, eu não preciso de atividade, de cerimônia, de ritual, de entretenimento, de atração, de vida, de sacrifício religioso de igreja, para manter minha vida com Deus. Eu preciso buscar o conhecimento cada dia, conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Todo dia eu tenho que estar alimentando minha vida com o conhecimento de Cristo pela palavra dele, para que eu possa estar iluminado e não venha eu a ser desviado, seguindo doutrina de demônios, por homens que estão guiados por espíritos enganadores, formulando os conceitos, ensinos, dizendo que é de Deus. Quantos princípios e valores que a religião prega aí, dizendo que é de Deus, que é doutrina de demônios? Quanto sistema religioso o diabo levantou para pregar a doutrina de demônios? Quantas heresias de perdição está sendo pregada por homens dentro da igreja que o diabo levantou para desviar o povo da fé? Quantos evangelhos anátemas estão sendo levados para o povo viver com a esperança de um evangelho anátema que só leva o povo a buscar as coisas da terra? Está sendo pregado pelos homens, por homens dentro da igreja que diz que é ministro de Deus e são ministros de Satanás, como disse Paulo. Transfigurado como obreiro de Cristo, são ministros de Satanás. Que eles parecem ovelha, mas são lobo. Eles parecem de Deus, mas são do diabo. Eles parecem ensinar a direção da doutrina de Cristo, mas é doutrina de demônios. Desperta, irmão. Paulo vai advertir a Timóteo aqui na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, primeira carta de Paulo a Timóteo, que o Espírito estava revelando a ele que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé. Só vai apostatar da fé quem está na fé. Quantos irmãos que tinham conhecimento, andavam na direção, defendiam a verdade do Evangelho, hoje está desviado da fé porque está vivendo submisso a uma denominação religiosa, porque está buscando agradar o seu líder religioso, porque está buscando galardão dentro da igreja, querendo posição, querendo púlpito, querendo oportunidade. Quantos irmãos desviaram da fé porque estão buscando agradar o homem, estão buscando sua conveniência, sua satisfação dentro das igrejas e não estão preocupados com a sua vida no Evangelho,
estão pregando, estão vivendo, estão ensinando o povo tudo aquilo que contraria a verdade do Evangelho. O povo saindo do alvo, o povo sendo instruído errado, o povo buscando segurança, proteção de Deus, através de objeto, de culto, de ritual dentro de igreja. O povo sendo orientado a colocar sua confiança de salvação, não é no sacrifício que Jesus fez, é em batismo, é em guardar sábado, é em dar dízimo. O povo tudo alienado, cauterizadamente, vivendo na mentira, achando que sua vida com Deus é por meio de um ambiente, é dentro de um ambiente. Povo tudo desviado da fé, por meio da doutrina de demônios pregada por esses homens, dentro das igrejas, que dizem que são homens de Deus. Irmão, desperta. Paulo vai adiantar aqui, nesse contexto, no versículo 16, do capítulo 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, tu cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, tu te salvarás, Timóteo. Tem cuidado de ti na doutrina. Prega essa palavra a tempo e fora de tempo. Muitos não vão dar ouvido porque vão ter comichão, não vão suportar a palavra. Aí Timóteo vai dizer: mas tu prega, Timóteo. Paulo vai dizer a Timóteo: tu prega, Timóteo, essa palavra a tempo e fora de tempo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra. Muitos estão desviados da fé, seguindo doutrina de demônios. Vão buscar ouvir o que eles querem por profetas que agrada a ele com as pregações. Desviado da fé. Ok, amigo, obrigado. Mas tu, porém, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. Portaria. Bom dia. É o Wellington. Oi, Paloma. Tudo bem? Pronto. Tá bom, Paloma. Tá certo. Tá ok. Pra não acordar bebê, tá bom. Tchau. Dá uma olhadinha lá. Na segunda carta de Paulo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 3. Vamos ver aqui, meus irmãos. Vamos ler a palavra. Vai buscar conhecer a palavra. Não fica atrás desses homens criando sensacionalismo, não. Aqui não tem sensacionalismo, não. Aqui tem a palavra sendo pregada para você ser iluminado e instruído. Segunda carta de Paulo a Timóteo, aliás, no capítulo 4. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo na segunda carta. Capítulo 4, versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redargue, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e a doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade. É aí onde está a apostasia. Vão deixar de ouvir a verdade, não vão mais querer ouvir a verdade. Vão desviar o ouvido da verdade para ouvir só a mentira dos falsos profetas. Agora olha o que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 5. Mas tu, ser sóbrio. Ser sóbrio aqui não está falando de não se embriagar com cachaça. Paulo está dizendo ser sóbrio no entendimento da fé. Não se embriaga com esses movimentos de doutrina. Não se embriaga com essas doutrinas de demônios. Seja sóbrio com a doutrina de Cristo na sua mente, sem se embriagar com nenhuma outra. Paulo vai dizer a Timóteo, ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo vai dizer a Timóteo, é o que eu estou fazendo aqui. A obra de um evangelista, que é evangelizar. Evangelizar é levar a comunicação do evangelho para o povo, informando, ensinando, instruindo, em defesa da fé. Isso é o que um evangelista faz. Não é estar dentro de igreja, de púlpito de igreja, sentado. Você é o quê? Não, eu sou evangelista. Eu tenho um cargo na igreja.
Na igreja do homem você tem cargo, mas no reino de Deus, não. Porque quem escolhe é Deus, quem vocaciona é Deus. Quem dá a vocação de evangelista, pastor, mestre, apóstolo, doutor, é o próprio Jesus Cristo, para o ministério da palavra. Não é para estar dentro de igreja, ali no púlpito, se amostrando para o povo que eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou o arcanjo, eu sou o anjo, eu sou o querubim, eu sou o serafim, eu sou o líder mais poderoso, eu sou o papa, o pastor supremo. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Qual é a obra de um evangelista? Evangelizar. O que é evangelizar com o evangelho? É pregar para o povo a verdade do evangelho, é levar a comunicação do evangelho. Não é evangelizar com religiosidade de nenhuma igreja, não. Evangelizar com a mensagem do evangelho, é transmitir para o povo, pregar. Paulo vai dizer: eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar a cruz de Cristo, eu fui chamado para mostrar ao mundo a obra de Deus, para levar ao mundo o conhecimento do caminho para Deus, para mostrar ao mundo a porta que dá acesso a Deus, para mostrar ao mundo a verdade de Deus, para mostrar ao mundo o lugar onde o povo tem que estar, para estar em Deus. Eu não fui chamado para pregar princípios e valores de nenhuma religião ou de igreja. Eu fui chamado com a vocação de evangelista para cumprir a obra de um evangelista. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Estou cumprindo a obra do evangelista. Estou exercendo a função que me deram, que me deu o Senhor Jesus. Evangelizar, irmão. É o que eu faço aqui nos meus vídeos de instruções. Evangelizo, levando instrução, corrigindo, repreendendo, informando, combatendo o bom combate da fé, na defesa da fé, contrariando todo o ensino maldito que querem mostrar como verdade de Deus e mostrando a verdade de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, amém? Então, se esse ensino foi importante, foi bom para você, manda ele para outras pessoas, compartilha e leva ele para outras pessoas também ter o conhecimento dessa verdade. Amém, meus amados irmãos? Meu irmão Adinaldo Nogueira está aí, ligadinho, que Deus abençoe. Vamos trabalhar para o reino de Deus, cumprindo a obra de um evangelista, evangelizar, mostrar a verdade do evangelho para o mundo, amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor Jesus Cristo a você, sua família e a todos os seus vizinhos aí, dessa comunidade do sítio de Olho de Água, aí no estado de Sergipe, né? Aracaju, né? Estado de Sergipe, capital Aracaju. Deus abençoe a todos aí.